O som da chave girando na fechadura às 7 da manhã sempre me pareceu o barulho mais solitário do mundo. Meus dedos, ainda trêmulos pelo excesso de cafeína e pela adrenalina residual do turno da noite, lutavam contra o metal frio. Eu era enfermeira especialista em cuidados paliativos em um grande hospital da capital, o que significava que passava minhas noites segurando as mãos de quem partia e as manhãs tentando não desmoronar diante de quem ficava. Naquela terça-feira específica, o cansaço não era apenas físico, era uma âncora que arrastava minha alma para o fundo de um oceano escuro. Eu havia passado 12 horas monitorando sinais vitais que se apagavam, ouvindo confissões finais e limpando fluidos corporais, apenas para voltar para casa. Ou para o lugar que eu chamava de casa, mas que cada vez mais parecia um território inimigo ocupado. Ao entrar no apartamento, o silêncio me recebeu não como um abraço, mas como um aviso. O cheiro de café passado horas antes ainda pairava no ar, um vestígio da presença do meu marido, Julien. Ele já devia ter saído para o escritório de contabilidade onde trabalhava. Ou, pelo menos, era isso que a rotina ditava. Nos últimos meses, a rotina de Julien tornara-se um quebra-cabeça cujas peças não se encaixavam, e eu estava exausta demais para tentar montá-lo. Deixei minha bolsa sobre o aparador e observei o ambiente. Tudo ali havia sido comprado com o meu suor. O sofá de linho cru, a televisão de 70 polegadas que Julien insistira ser essencial para sua saúde mental, os tapetes persas que sua mãe, a senhora Madalena, havia criticado por serem pretensiosos demais para alguém da minha origem humilde. Eu paguei por cada fio daquela mobília, mas a sensação de posse me escapava. Eu me sentia uma hóspede indesejada no meu próprio apartamento, tolerada apenas porque pagava as contas. Arrastei-me para o quarto. O lençol do lado de Julien estava revirado, uma prova de que ele dormira ali. Ou fingira dormir. Ultimamente, ele me tratava com uma frieza cirúrgica. Não havia gritos, nem brigas explosivas. Havia apenas o desprezo silencioso, aquele olhar que me media de cima a baixo e me achava insuficiente. Ele costumava comentar com um tom de voz casual e venenoso que eu estava envelhecendo mal, que o trabalho noturno estava drenando minha feminilidade, que eu cheirava antisséptico e morte. Você parece um fantasma, Sophie. Ele dissera 2 dias antes, sem tirar os olhos do celular. Minha mãe tem razão. Uma mulher que vive na noite esquece como cuidar do marido durante o dia. A menção à senhora Madalena fez meu estômago revirar, mesmo agora, sozinha no quarto. Madalena não era apenas uma sogra difícil, ela era uma arquiteta do caos. Uma mulher corpulenta, de olhos pequenos e penetrantes que pareciam 2 botões de ônix costurados em um rosto de massa crua. Ela nutria por mim um ódio que transcendia a antipatia. Era algo visceral. Para ela, eu era a víbora que havia laçado seu precioso filho, o menino de ouro, que na visão dela merecia uma princesa, não uma enfermeira que vinha de uma família de operários. Tomei um banho rápido, tentando lavar a sensação de hospital da minha pele. A água quente pouco fez para relaxar a tensão nos meus ombros. Enquanto a água escorria, minha mente vagou para o segredo que eu guardava há 3 semanas. Um segredo que pesava $300.000. Minha tia-avó, uma mulher solitária e sábia que sempre me disse para nunca confiar totalmente em homem nenhum, havia falecido. Eu era sua única parente viva que realmente se importava com ela, não pelos bens, mas pela companhia. A surpresa veio na leitura do testamento. Ela havia deixado tudo para mim. A venda da casa dela, somada às economias de uma vida inteira, totalizava $300.000. O dinheiro já estava na minha conta, em um banco digital que Julien desconhecia. Eu não contei a ele. Antigamente, eu teria corrido para compartilhar a boa notícia, sonhando em quitar nosso financiamento, viajar, construir um futuro. Mas o Julien de hoje não era o homem com quem me casei. O Julien de hoje era uma extensão da mãe dele.
Ganancioso, crítico e cruel. Eu sabia, com a certeza de quem prevê uma tempestade pelo cheiro do ar, que se ele soubesse do dinheiro, aquilo seria o fim da minha autonomia. Ele e Madalena encontrariam uma forma de drenar cada centavo, provavelmente investindo em algum esquema duvidoso ou negócio de família, onde eu não teria voz. Saí do banho, vesti um pijama velho e me deitei. O quarto estava na penumbra, as cortinas blackout fazendo seu trabalho. Fechei os olhos, implorando por 5 ou 6 horas de esquecimento. O sono veio rápido, pesado e sem sonhos, uma escuridão necessária. Não sei quanto tempo dormi. Talvez 2 horas, talvez 3. Fui arrancada da inconsciência não por um despertador, mas pelo som inconfundível de gavetas sendo arrancadas e objetos sendo jogados ao chão. Meu coração disparou antes mesmo de eu abrir os olhos. O instinto de sobrevivência gritou. Alguém estava no quarto. Abri os olhos, a visão turva se ajustando à penumbra violada pela luz do corredor. A porta do quarto estava escancarada. Diante de mim, revirando minha cômoda de roupas íntimas como um animal selvagem em busca de presa, estava a senhora Madalena. Ela não estava apenas procurando algo, ela estava destruindo. Minhas roupas estavam espalhadas pelo chão, frascos de perfume quebrados, o cheiro de lavanda misturado com a agressividade do momento. "Onde está?" Ela sibilou, sem perceber que eu havia acordado. Ela jogou uma caixa de joias contra a parede. Onde aquela desgraçada escondeu? Sentei-me na cama, puxando o lençol até o pescoço, o coração batendo na garganta como um tambor de guerra. "O que a senhora está fazendo aqui?" Minha voz saiu rouca, fraca. "Como entrou no meu apartamento?" Madalena girou sobre os calcanhares. A expressão em seu rosto não era de vergonha por ter sido pega invadindo a casa alheia. Era de triunfo malicioso e fúria contida. Ela usava um conjunto de tons pastéis que contrastava grotescamente com o vermelho de raiva que subia pelo seu pescoço. Ela caminhou até a beira da cama. Eu podia ver os veios de seus olhos dilatados. "Seu apartamento?" Ela riu, um som seco e desprovido de humor. "Você não tem nada, sua inútil. Tudo o que meu filho toca é dele. E o que é dele é da família. Saia daqui agora ou eu chamo a polícia." Ameacei, tateando o criado mudo em busca do meu celular. Ele não estava lá. Madalena sorriu e ergueu a mão direita. Meu celular estava com ela. "Procurando isso?" Ela zombou. "Você não vai chamar ninguém, sua víbora. Nós vamos ter uma conversa muito séria." Ela jogou o celular longe, no tapete felpudo do outro lado do quarto, fora do meu alcance imediato. "Onde está o dinheiro, víbora?" Ela gritou, a voz subindo oitavas, perdendo qualquer polimento social que ela fingia ter. "Meu filho disse que você recebeu $300.000. Por que não me contou? Por que não contou a ele?" O mundo parou por um segundo. Julian sabia. É claro que ele sabia. Eu devia ter deixado algum extrato digital aberto, ou talvez uma notificação no celular enquanto dormia em algum momento anterior. Ele havia violado minha privacidade, descoberto a herança. E, como o covarde que era, correra para a mamãe para que ela fizesse o trabalho sujo de confrontação. "Isso não é da sua conta", respondi, tentando manter a firmeza, embora estivesse tremendo por dentro. "É uma herança da minha família. Não tem nada a ver com o Julien, e muito menos com a senhora." Madalena avançou, o rosto a centímetros do meu. O hálito dela cheirava a café velho e balas de menta. "Tudo o que você tem pertence ao meu filho." Ela berrou, cuspindo as palavras. "Você vive às custas dele, mora na casa que ele mantém. Eu pago o aluguel. Eu pago o condomínio." Gritei de volta, a indignação superando o medo. "O Julien gasta o salário dele em roupas de marca e jantares com a senhora." O tapa veio rápido. Não foi forte o suficiente para machucar fisicamente,
Mas o estalo no meu rosto foi a declaração de guerra definitiva. Ela me bateu. A senhora Madalena me bateu dentro do meu próprio quarto. Levei a mão ao rosto, incrédula. O calor subiu pela minha bochecha. Você é uma mentirosa egoísta. Ela continuou, agora andando de um lado para o outro, gesticulando freneticamente. Julian me contou tudo. Ele disse que você está planejando fugir com o dinheiro, que você está traindo ele. $300.000. Dinheiro que poderia tirar meu filho dessa vida medíocre que você proporciona a ele. Dinheiro que poderia reformar minha casa de campo. E você escondeu? Como uma ratazana. Ela chutou minha bolsa que estava no chão. Você não merece esse dinheiro. Você não deu um filho a ele. Você não cuida da casa. Você passa as noites fora com a desculpa desse trabalho imundo em hospital, tocando em gente doente. Julien tem nojo de você. Ele disse, mãe, eu não suporto mais tocar nela. Ela fede a morte. As palavras dela eram como lâminas enferrujadas, projetadas para causar tétano na alma. Julien dizia aquilo? Ou era uma invenção dela? A dor no meu peito era aguda. A traição dele em vasculhar minha vida financeira já era ruim, mas saber que eles discutiam minha intimidade e me desumanizavam daquela forma era devastador. Saia, sussurrei, as lágrimas de raiva começando a brotar. Saia da minha casa. Eu não vou sair até você transferir esse dinheiro para a conta conjunta, ela gritou, apontando o dedo na minha cara. Agora! Você vai pegar aquele celular, vai entrar no aplicativo e vai fazer a transferência. Ou eu juro por tudo o que é sagrado que vou fazer da sua vida um inferno muito pior do que já é. Eu vou te processar, vou dizer que você roubou esse dinheiro. Vou inventar que você agride pacientes no hospital. Eu tenho amigos, Sophie. Tenho influência. Você é só uma enfermeira cansada. Ninguém vai acreditar em você. A ameaça ao meu trabalho foi o estopim. Minha carreira era a única coisa que restava da minha identidade. Eu me levantei da cama, ignorando a tontura. Eu era maior que ela, mais jovem, e apesar do cansaço, a fúria me dava forças. A senhora está delirando, falei, minha voz ganhando um tom metálico e frio que eu usava para conter familiares agressivos no hospital. Isso é invasão de domicílio, agressão e tentativa de extorsão. Cale a boca! Ela gritou, empurrando meu ombro. Você vai fazer o que eu mando! Você sempre foi uma fraca! Julian deveria ter se casado com a Vanessa. Aquela sim era mulher de verdade. Vanessa! O nome flutuou no ar. Vanessa era uma ex-namorada de Julien, alguém que Madalena sempre trazia à tona em jantares de Natal para me diminuir. Vanessa se tornou médica. Vanessa tem uma casa na praia. Vanessa sabe se vestir. Então peça para a Vanessa pagar suas contas. Rebati. Madalena estava roxa de raiva. Ela parecia prestes a ter um colapso ou a partir para cima de mim com unhas e dentes. Você vai se arrepender de ter nascido, sua bastarda ingrata! Ela urrou. O dinheiro é nosso. É direito do meu filho. Nesse momento, ouvi o barulho da porta da frente se abrindo. Passos pesados no corredor. Madalena parou, um sorriso vitorioso se abrindo em seu rosto grotesco. Ah, chegou o reforço, ela disse, cruzando os braços. Julian veio para garantir que você faça a coisa certa. Ele foi buscar os papéis do divórcio e a autorização para a transferência. Acabou para você, Sophie? Eu olhei para a porta do quarto, esperando ver Julien entrar com aquela cara de falso arrependimento que ele usava quando estava prestes a me apunhalar pelas costas. Eu estava pronta para lutar, pronta para gritar, pronta para expulsar os dois. Mas os passos eram diferentes. Eram passos duplos. Havia o som de saltos batendo no piso laminado. E risadas. Risadas abafadas, cúmplices. Ela deve estar apagada, amor. A essa hora ela dorme como uma pedra. Ouvi a voz de Juliana. Era uma voz despreocupada, leve. Uma voz que eu não ouvia dirigida a mim há anos. Tem certeza que podemos falar alto?
Uma voz feminina respondeu. Uma voz arrastada, melosa. Madalena franziu a testa, a confusão momentaneamente substituindo a raiva. Ela não esperava uma mulher. Ela olhou para mim, depois para a porta, sem entender. A porta do quarto se abriu de novo. Julian entrou, carregando 2 malas de viagem grandes e novas. Ele estava sorrindo, vestindo uma camisa de linho cara que eu nunca tinha visto. E, agarrada ao braço dele, usando um dos meus roupões de seda que eu guardava para ocasiões especiais e que haviam sumido do meu armário meses atrás, estava uma mulher loira, alta, com um sorriso predatório. Não era a tal Vanessa. Era alguém mais jovem, com ar de quem não tinha nada a perder. Julien congelou ao ver a mãe no meio do quarto revirado. O sorriso dele morreu instantaneamente, transformando-se em uma máscara de pânico puro. A mulher ao lado dele, sem perceber a tensão imediata, soltou uma risadinha e disse: "Nossa, Ju, sua empregada bagunçou tudo aqui? Achei que você disse que a gente ia pegar o dinheiro da conta dela e ir para o aeroporto direto." O silêncio que se seguiu durou apenas 1 milésimo de segundo, mas pareceu uma eternidade. A informação pairou no ar. Julien não tinha contado para a mãe que ia fugir. Julien tinha contado para a mãe sobre o dinheiro para que ela viesse fazer o escândalo, enquanto ele planejava pegar tudo e fugir com a amante, deixando a mãe e a esposa para trás. Madalena olhou para o filho, depois para a amante usando o meu roupão e depois para as malas de viagem. A compreensão atingiu o cérebro dela como um raio. O menino de ouro dela não estava lutando pela família. Ele estava traindo a todos. Nesse momento, a porta se abriu de novo e minha sogra deu um grito. Não foi um grito de raiva contra mim. Foi um grito de horror primitivo, agudo, de quem vê seu ídolo se despedaçar. Mas o grito foi cortado por outra coisa. Porque quem abriu a porta de novo não foi uma 4ª pessoa entrando. Foi o movimento brusco de Julien tentando recuar para o corredor, tropeçando na mala e derrubando a amante, revelando o que estava atrás deles, no corredor, visível agora para todos nós. No corredor, alinhadas contra a parede, estavam todas as joias de família da senhora Madalena. As joias que ela guardava em um cofre na casa dela, as joias que ela dizia que nunca sairiam da família. Elas estavam empilhadas dentro de uma sacola de supermercado aberta, junto com maços de dinheiro vivo, que claramente não eram os meus $300 mil. Julien não tinha apenas tentado roubar minha herança, ele tinha saqueado a própria mãe antes de planejar a fuga. Madalena soltou aquele grito porque viu o colar de pérolas da avó dela pendurado para fora da sacola barata, prestes a ser levado por uma amante qualquer. "Julien!" Ela gritou, a voz falhando, levando as mãos ao peito. "O que você fez? O que é isso? Você roubou o meu cofre?" Eu, encostada na cabeceira da cama, assisti a cena com uma clareza gelada. A dor do tapa no meu rosto ainda pulsava, mas algo dentro de mim mudou. O medo evaporou. A tristeza se dissolveu. O que sobrou foi uma calma perigosa. Eles estavam se devorando, e eu tinha acabado de receber a munição que precisava. Julien tentou gaguejar uma desculpa, empurrando a amante para longe. "Mãe, não é isso. Eu ia explicar. A gente precisava de capital para investir o dinheiro da Sophie." "Capital?" A amante, percebendo que o barco estava afundando, decidiu jogar gasolina no fogo. "Você disse que a velha era esclerosada e nem ia notar que as joias sumiram até a gente já estar nas Maldivas, Julien. Você me prometeu." O rosto de Madalena passou do vermelho para um branco cadavérico. Ela olhou para o filho com uma expressão de traição absoluta. "Velha esclerosada?" Ela sussurrou. Foi então que eu comecei a rir. Foi uma risada baixa, vinda do fundo do estômago, que foi ganhando volume. Todos olharam para mim. A víbora no canto, a enfermeira exausta. "Parece, querida sogra," eu disse, saboreando cada sílaba, "que o seu menino de ouro não é tão leal assim."
Madalena olhou para mim com ódio, mas agora o ódio estava dividido. Ela estava encurralada entre a nora que detestava e o filho que a apunhalara. Saiam todos da minha casa, falei, minha voz calma, mas firme como aço. Agora. Você não manda em nada. Julian tentou gritar, mas a voz dele saiu fina. Ele estava suando frio. Ah, eu mando sim. Respondi, levantando-me lentamente e caminhando até o meu celular que Madalena havia jogado no tapete. Peguei o aparelho. A tela estava trincada, mas funcionava. Levantei o celular para que eles vissem. O aplicativo de segurança da casa. Expliquei, com um sorriso doce. Ele grava áudio e vídeo de todos os cômodos quando o alarme de invasão é disparado. E adivinhem? O alarme silencioso disparou no momento em que a sua mãe arrombou a porta do meu quarto. Os três empalideceram em uníssono. Eu tenho a gravação da senhora Madalena me agredindo e confessando extorsão. Eu tenho a gravação de vocês dois entrando aqui, confessando roubo qualificado das joias dela e conspiração para roubar meu dinheiro. E, o melhor de tudo, deslizei o dedo pela tela. Eu já enviei o clipe para as nuvens e para o meu advogado. O silêncio no quarto foi absoluto. Podia-se ouvir o som da respiração descompassada de Madalena. Agora, continuei, sentindo o poder fluir pelas minhas veias. Vocês têm 5 minutos para desaparecer da minha frente, mas deixem as chaves e deixem as malas. Julian deu um passo à frente, os punhos cerrados. Você não vai fazer isso, Sophie. Nós somos casados. O dinheiro é nosso. Dê mais um passo, Julien. Desafiei, olhando-o nos olhos. E eu ligo para a polícia agora e adiciono violência doméstica à lista. Você quer ser preso no dia da sua viagem para as Maldivas? Ele parou. Ele sabia que eu falava sério. Pela primeira vez em anos, ele viu a mulher com quem tinha se casado, não o capacho em que tinha me transformado. Madalena, tremendo, começou a chorar. Não um choro de arrependimento, mas de humilhação. Meu colar! Ela soluçou, olhando para a sacola no corredor. O colar fica, eu disse. Como garantia de que a senhora não vai voltar para quebrar mais nada? Se saírem agora, eu dou 24 horas de vantagem antes de registrar o boletim de ocorrência sobre a invasão. Se ficarem mais 1 minuto, vocês saem algemados. Eles se entreolharam. A ganância tinha sido substituída pelo instinto de autopreservação. Julien olhou para a amante, que já estava recuando para a porta, claramente percebendo que o plano de vida fácil tinha explodido. Ele olhou para a mãe, que parecia uma estátua de cera derretendo, e olhou para mim. Isso não acabou, Sophie. Ele sibilou. Você vai me pagar por isso. Tenho certeza que a conta vai chegar, Julian. Respondi. Mas quem vai pagar é você. Eles saíram. Julian teve que arrastar a mãe, que gritava incoerência sobre suas joias e sua honra. A amante correu na frente, desaparecendo no elevador de serviço. Quando a porta bateu, trancando-os do lado de fora, eu fiquei sozinha no silêncio do apartamento devastado. Minhas pernas cederam e eu caí sentada na cama. Olhei para o quarto revirado, para os perfumes quebrados, para a bagunça da minha vida. Mas, estranhamente, eu não sentia vontade de chorar. Eu sentia uma clareza fria e cristalina. Eles queriam guerra. Eles queriam meu dinheiro. Eles queriam minha dignidade. Pois bem, eles teriam a guerra. Mas eles não faziam ideia de com quem estavam lidando. Eu lidava com a morte todos os dias. Eu sabia exatamente como esperar o momento certo para desligar os aparelhos. Peguei o celular novamente e disquei um número. Não era a polícia. Ainda não. Era alguém muito pior para os interesses de Julien. Alô? A voz atendeu do outro lado. Doutor Azevedo? Aqui é Sophie. Sim, a esposa do Julien. Eu preciso de uma auditoria completa. E preciso que o senhor bloqueie todas as contas vinculadas ao meu CPF e investigue as movimentações da empresa da família dele. Acho que tenho informações que interessam à Receita Federal. Desliguei com um sorriso.
A vingança estava apenas começando. Eles achavam que $300.000 eram o problema. Eles iam descobrir que o verdadeiro custo seria a vida inteira deles. O chaveiro chegou 30 minutos depois que os parasitas foram expulsos. Ele era um homem de poucas palavras, com mãos calejadas e um olhar que já tinha visto muitos divórcios e despejos. Enquanto ele trocava o miolo da fechadura da porta principal, eu fiquei sentada no sofá da sala, observando a sacola de supermercado que continha o legado de ganância da família de Julien. O apartamento estava imerso em um silêncio que zumbia nos meus ouvidos. Não era paz. Ainda não. Era a calmaria no olho do furacão. Eu sabia que Julien e a senhora Madeleine não iriam simplesmente desaparecer. Pessoas como eles, narcisistas que se alimentam da submissão alheia, não aceitam a derrota. Eles a reinterpretar como um insulto pessoal que exige retaliação imediata. Paguei o chaveiro e tranquei a porta, passando as 4 voltas da nova chave. Senti uma segurança momentânea, frágil como vidro. Voltei minha atenção para a sacola. As joias estavam lá, brilhando com uma ironia cruel sob a luz da sala. O colar de pérolas, os anéis de rubi, as pulseiras de ouro maciço que Madeleine ostentava em casamentos para humilhar as primas pobres. Mas no fundo da sacola, embaixo do brilho fútil, havia algo mais valioso: papel. Eram envelopes pardos, amassados e manchados, como se tivessem sido manuseados por mãos suadas e desesperadas. Comecei a ler. Eram notificações bancárias, avisos de cobrança e, o mais condenatório de todos, uma escritura de hipoteca da casa de campo da senhora Madeleine, aquela propriedade que ela tratava como um santuário sagrado, proibido para gente da minha classe. A escritura não estava no nome dela, estava alienada ao banco. Havia cartas de aviso final sobre leilão extrajudicial por falta de pagamento. As datas mostravam que as prestações não eram pagas há 8 meses. Montei o cenário na minha cabeça, usando minha experiência de observar comportamentos humanos no limite. Julien não era apenas um marido infiel e cruel. Ele era um fracassado financeiro. Ele devia ter convencido a mãe a hipotecar a casa para algum investimento genial, que obviamente dera errado. Agora, com a corda no pescoço e o banco prestes a tomar o único bem real da família, ele tinha tentado roubar as joias da própria mãe e a minha herança para fugir com a amante e deixar o desastre para trás. Ele ia abandonar a mãe na rua, sem casa e sem joias. Um sorriso frio curvou meus lábios. Eles eram podres. A estrutura moral daquela família era feita de cupins e mentiras. E eu, a víbora, a enfermeira com cheiro de morte, agora segurava o detonador. Meu celular vibrou. Era Julien. Bloqueei a chamada. Vibrou de novo. Mensagens de texto começaram a chegar em cascata. Não precisei abrir para saber o conteúdo. Alternância entre súplicas patéticas e ameaças violentas. Era o ciclo clássico do abusador perdendo o controle. Decidi que precisava de ar. Precisava agir. A passividade tinha sido minha carcereira por 5 anos. A ação seria minha libertadora. Tomei um banho demorado, esfregando a pele até ficar vermelha, removendo qualquer vestígio do toque fantasma daquela casa, daquela vida. Vesti minhas melhores roupas, um terninho cinza que eu usava para congressos médicos, e saí. Fui direto ao escritório do Dr. Azevedo. Ele era um advogado tributarista e civil que eu conhecera no hospital, quando cuidei do pai dele em seus últimos dias. Havíamos criado uma conexão baseada no respeito mútuo. Quando expliquei a situação e mostrei os documentos que encontrara na sacola, tendo o cuidado de fotografar tudo antes de guardar as originais em um cofre de banco que aluguei naquela mesma manhã. O rosto dele se iluminou com o interesse profissional de quem vê um caso ganho. Sophie, ele disse, analisando a papelada. A situação deles é crítica. O banco já consolidou a propriedade da casa de campo. Ela vai a leilão em 15 dias. Se ninguém der o lance mínimo, o banco aceita propostas diretas. Quanto? Perguntei, sentindo meu coração bater não de medo,
mas de antecipação. Ele escreveu um número no papel. Era alto, mas não impossível. Com a minha herança de $300 mil e um pequeno financiamento que eu poderia conseguir com o meu salário estável e bom score de crédito, eu poderia cobrir o valor. Eu quero essa casa, declarei. Não para morar, mas eu quero que o título de propriedade esteja no meu nome. Doutor Azevedo me olhou por cima dos óculos, um meio sorriso surgindo. Isso é uma jogada agressiva. Você entende que, ao comprar a casa, você se torna a proprietária legal e pode despejar quem estiver lá? Sim, respondi. Eu entendo perfeitamente. Dê andamento. Use o dinheiro da herança como entrada. Eu quero que seja rápido. Saí do escritório sentindo-me mais leve. Eu tinha um plano. Ao voltar para o prédio, encontrei o primeiro obstáculo. Julien estava no saguão, discutindo aos gritos com o porteiro, o Sr. Matias. Ao me ver entrar, ele se desvencilhou do segurança e correu na minha direção. Ele parecia um trapo. A camisa de linho estava amassada, o cabelo desgrenhado, os olhos injetados. A amante loira não estava à vista. "Sophie!" Ele gritou, tentando agarrar meu braço. Eu recuei um passo, mantendo a distância. "Você ficou louca? Trocou a fechadura? Minhas coisas estão lá dentro." "Suas malas estão na portaria, Julian", respondi, minha voz calma atraindo os olhares curiosos de 2 vizinhos que esperavam o elevador. "O Sr. Matias pode te entregar." "Você não pode me expulsar." Ele rosnou, aproximando o rosto do meu. O cheiro de álcool era forte. "Aquele apartamento é meu. Eu pago as contas." "Você não paga o condomínio há 6 meses, Julian." Rebati, alto o suficiente para os vizinhos ouvirem. "E o aluguel está no meu nome. O contrato é meu. Você é apenas um ocupante não autorizado neste momento." Ele vacilou. A vergonha pública era o calcanhar de Aquiles dele. "Vamos subir e conversar como gente civilizada." Ele baixou o tom, tentando parecer razoável, embora o veneno escorresse de cada palavra. "Minha mãe está passando mal. Ela está no carro. Ela precisa das joias, Sophie. São de valor sentimental." "Valor sentimental?" Ri, seca. "Você ia vender o valor sentimental para fugir para as Maldivas com aquela mulher que usava meu roupão." O rosto dele se contorceu de ódio. A máscara caiu completamente. "Você é uma desgraçada vingativa?" Ele sibilou. "Uma enfermeira de merda que acha que é gente. Você nunca foi nada, Sophie. Eu te tirei da lama. Minha mãe sempre disse que você tinha cheiro de pobreza, que não importava o quanto você esfregasse. O cheiro de gente inferior nunca saía de você. Você deveria me agradecer por ter te dado um sobrenome." As palavras dele eram projetadas para ferir, para me fazer sentir pequena, a menina do subúrbio que teve a sorte de casar com o príncipe. Mas, estranhamente, elas não doeram. Elas soaram como o grasnar de um corvo moribundo. "O sobrenome que você me deu está sujo, Julian", respondi, olhando-o nos olhos. "E, a propósito, a enfermeira de merda acabou de bloquear seus cartões de crédito adicionais. Boa sorte para pagar o hotel hoje." Virei as costas e caminhei para o elevador, deixando-o gritando insultos que ecoavam pelo saguão de mármore. "Vagabunda! Ladra! Ingrata!" Cada insulto era uma confirmação de que eu estava no caminho certo. Os dias seguintes foram uma guerra de trincheiras. A senhora Madalena iniciou uma campanha de terror telefônico. Ela ligava de números desconhecidos, deixava recados na caixa postal do meu trabalho, ligava para a recepção do hospital, dizendo que eu roubava medicamentos. Felizmente, minha reputação no hospital era impecável. Meus supervisores, sabendo que eu estava passando por um divórcio difícil, interceptaram as reclamações e me deram apoio total. Isso enfureceu Madalena ainda mais. Numa quarta-feira chuvosa, 3 dias antes do prazo final para o leilão da casa, encontrei Madalena me esperando na saída do hospital. Ela estava dentro de seu carro importado antigo, estacionada em vaga proibida.
Ao me ver, ela buzinou e fez sinal para que eu me aproximasse. Ponderei ignorá-la, mas a curiosidade foi maior. Eu precisava ver o desespero nos olhos dela. Aproximei-me do vidro do passageiro, que ela baixou apenas até a metade. Entre, ela ordenou, sem olhar para mim. Não entro em carros de estranhos. Respondi, parada na chuva fina. Ela virou o rosto para mim. A maquiagem estava pesada, tentando esconder as olheiras profundas. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Você está com as minhas joias, ela disse, a voz trêmula de raiva contida. Eu quero de volta. Agora. Ou eu vou atropelar você aqui mesmo. A senhora não vai fazer nada, Madalena. Falei. Porque se fizer, vai presa. E na prisão não tem serviço de quarto. Sua insolente. Ela apertou o volante com tanta força que as juntas dos dedos ficaram brancas. Você acha que venceu? Você acha que porque tem uns trocados daquela velha morta você é alguém? Você é lixo, Sophie. Lixo que meu filho trouxe para casa por caridade. Nós ríamos de você nos jantares de família. Ríamos das suas roupas baratas, do seu jeito de segurar os talheres, da sua tentativa patética de agradar. Você nunca foi da família. Você era um animal de estimação que a gente tolerava. Respirei fundo, sentindo o ar frio da noite encher meus pulmões. Se eu era um animal de estimação, disse devagar, então vocês deveriam ter cuidado para que eu não mordesse. Mas agora é tarde. A raiva já se espalhou. Devolva as joias! Ela gritou, batendo no painel. Eu preciso vendê-las. Aí estava. A confirmação. Para pagar a hipoteca da casa de campo? Perguntei casualmente. O silêncio dela foi absoluto. Os olhos de Madalena se arregalaram. O medo substituiu o ódio por um breve segundo. Como você sabe? Eu sei de tudo, Madalena. Eu sei que o Julien torrou o dinheiro da família. Sei que vocês estão falidos. Sei que a matriarca respeitável está prestes a ser despejada como uma caloteira qualquer. Ela tentou recuperar a compostura, ajeitando o lenço de seda no pescoço. Isso é temporário. Um problema de fluxo de caixa. Julien tem negócios para fechar. Julien não consegue fechar nem a própria boca. Interrompi. As joias estão em um cofre, sob custódia legal como prova de tentativa de furto qualificado. Se a senhora tentar chegar perto de mim de novo, eu entrego a gravação da invasão para a polícia. E aí, além de falida, a senhora será uma criminosa fichada. Afastei-me do carro. Espere! Ela gritou, a arrogância sumindo, substituída por um tom de barganha desesperada. Sophie, escute. Nós podemos fazer um acordo. Fique com o dinheiro da sua tia. Fique com o apartamento alugado. Mas me devolva as joias. Eu preciso salvar a casa. É a única coisa que me resta. É a herança do meu marido falecido. Tenha piedade. Parei e olhei para ela por cima do ombro. Piedade? Repeti a palavra como se fosse uma língua estrangeira. A mesma piedade que a senhora teve quando invadiu meu quarto enquanto eu dormia? A mesma piedade que teve quando me chamou de víbora e me bateu? A mesma piedade que teve quando ria de mim nos jantares? Ela não respondeu. Apenas me olhou com aquele desprezo que estava tatuado em sua alma. A piedade morreu naquela manhã, Madalena, junto com o meu casamento. Deixei-a falando sozinha na chuva e entrei no meu carro. Minhas mãos tremiam, mas não de medo. Tremiam de adrenalina. A operação de compra da dívida estava em andamento. Dr. Azevedo me garantira que, até sexta-feira, o título da casa estaria nas minhas mãos. Na sexta-feira à tarde, recebi a ligação. Está feito, Sophie! A voz do advogado soou triunfante. O banco aceitou a liquidação antecipada da dívida pelo valor que oferecemos. A escritura será transferida para o seu nome na segunda-feira. Você é, efetivamente, a proprietária da Fazenda Recanto das Águas. Sentei-me na cadeira do meu escritório improvisado na sala de estar. Eu era dona da casa de campo, o lugar onde eles passavam os feriados e esqueciam de me convidar.
O lugar onde Madalena dizia que eu não podia entrar porque sujaria os tapetes. Agora, eu tinha que dar a notícia. Mas não por telefone. Eu queria ver os rostos deles. No sábado de manhã, descobri onde eles estavam hospedados. Sem dinheiro para hotéis caros e expulsos do meu apartamento, Julien e Madalena estavam se abrigando no apartamento minúsculo de uma tia distante de Julien, uma senhora que eles mal visitavam, mas que agora servia de bote salva-vidas. A ironia de dependerem da pobreza que tanto desprezavam não me escapou. Fui até lá. Não toquei a campainha. Enviei uma mensagem para Julien. Tenho uma proposta sobre as joias e a casa. Desçam. Estou no café da esquina. Eles chegaram em 10 minutos. Julien parecia ter dormido com a mesma roupa por 3 dias. Madalena tentava manter a pose, mas suas unhas estavam roídas e o cabelo, sem o cabeleireiro semanal, mostrava as raízes brancas que ela tanto escondia. Eles se sentaram à minha frente na mesa do café, olhando-me com uma mistura de fome e desconfiança. Trouxe as joias? Julien perguntou, indo direto ao ponto, sem nenhum bom dia. Não, respondi, tomando um gole do meu cappuccino. Trouxe algo melhor. Uma solução para a moradia da sua mãe. Madalena se impertigou. Você vai pagar a dívida? Ela perguntou, um brilho de esperança gananciosa nos olhos. É o mínimo que você poderia fazer depois de tudo o que nos fez passar. É sua obrigação moral, afinal. Você viveu às nossas custas. Ela não conseguia parar. Mesmo na derrota, a arrogância era seu padrão de fábrica. Eu já paguei a dívida, falei calmamente. Os dois paralisaram. Julien abriu a boca, depois fechou. Você pagou? Ele gaguejou. Você limpou a hipoteca? Sim, confirmei. O banco recebeu o valor integral ontem. Madalena soltou um suspiro longo, levando a mão ao peito, um sorriso vitorioso surgindo nos lábios finos. Ah, ela disse, recostando-se na cadeira, recuperando instantaneamente a postura de rainha. Bem, vejo que você finalmente recuperou o juízo, Sophie. Sabia que, no fundo, você reconheceria seu lugar e sua dívida conosco. Isso mostra que você ainda tem salvação. Vamos esquecer o incidente da invasão. Julien pode até considerar voltar para casa se você pedir desculpas adequadamente e... Levantei a mão, interrompendo o delírio dela. A senhora não entendeu, Madalena. Eu não paguei a dívida para você. Eu comprei a dívida. O sorriso dela vacilou. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu quitei a pendência com o banco e transferi a propriedade para o meu nome. A casa de campo não é mais do banco e certamente não é sua. A casa é minha. O silêncio na mesa foi sepulcral. O barulho da máquina de café expresso ao fundo parecia um trovão. Isso é mentira, Julien sussurrou. Você não pode fazer isso. Posso e fiz. Aqui está a cópia do contrato de compra e venda e a quitação da dívida hipotecária. Deslizei a pasta sobre a mesa. Eles olharam para o papel como se fosse radioativo. Madalena leu as linhas, os olhos correndo freneticamente de um lado para o outro. Quando ela levantou o olhar para mim, não havia mais arrogância. Havia pânico puro. Você roubou minha casa. Ela sussurrou, a voz sumindo. Não, corrigi, inclinando-me para a frente. Eu comprei uma propriedade que estava indo a leilão porque os donos anteriores eram irresponsáveis e falidos. Eu salvei a casa, mas não salvei vocês. Sophie, por favor. Julien tentou pegar minha mão, mas eu a puxei. Mãe não tem para onde ir. Aquela casa é tudo para ela. Nós podemos fazer um acordo. Eu volto para você. Nós podemos ser uma família de novo, morar lá nos fins de semana. Olhei para ele com um nojo profundo. Ele estava se vendendo. Ele estava disposto a voltar para a mulher que cheirava a morte em troca de um teto. Eu não quero você, Julien, disse com clareza cristalina. Eu prefiro morrer sozinha a passar mais um minuto ao seu lado. E sobre a casa?
Olhei para Madalena, que chorava silenciosamente agora, lágrimas grossas escorrendo pela maquiagem borrada. Eu tenho planos para ela, e eles não incluem vocês. Você é um monstro! Madalena gritou, atraindo a atenção de todo o café. Uma demônia! Você planejou isso! Você queria nos destruir! Eu não planejei nada, Madalena. Respondi, levantando-me e deixando uma nota de dinheiro na mesa para pagar meu café. Vocês cavaram essa cova sozinhos com a ganância e a maldade de vocês. Eu só tive a decência de comprar o terreno do cemitério. O que você vai fazer? Julian perguntou, levantando-se também, desesperado. Vai nos deixar na rua? Vocês têm o apartamento da tia, não têm? Perguntei, ajeitando minha bolsa. E Julian, sugiro que você comece a procurar um emprego de verdade, porque eu vou entrar com o pedido de divórcio litigioso na segunda-feira e vou pedir indenização por danos morais e materiais. Cada centavo que eu gastei naquele apartamento, eu vou cobrar de volta. Caminhei em direção à porta. Você vai pagar por isso! Madalena gritou atrás de mim, a voz rouca e quebrada. Eu vou te amaldiçoar até o dia da minha morte, sua bastarda infeliz! Parei na porta, girei nos calcanhares e sorri. Foi o primeiro sorriso genuíno que dei em anos. A maldição de vocês foi a minha sorte, Madalena. Aproveitem a miséria. Ela combina com a alma de vocês. Saí para a rua ensolarada. A tempestade tinha passado, mas a vingança ainda não estava completa. Eles tinham perdido a casa, mas ainda tinham o orgulho. E eu pretendia tirar isso também. Eu ainda tinha as joias. E eu tinha uma ideia muito específica sobre o que fazer com elas, algo que destruiria a reputação deles perante toda a sociedade que eles tanto valorizavam. Peguei o telefone e liguei para o Dr. Azevedo. Doutor, vamos para a fase 3. Quero marcar uma reunião com os credores restantes do Julien. Acho que posso negociar as joias da família em troca de expor publicamente a insolvência deles. Quero que todos saibam quem eles realmente são. Eles queriam me humilhar? Eu faria com que eles não pudessem andar na rua sem que as pessoas apontassem e rissem. A casa era apenas o começo. A estrada de terra batida que levava à fazenda Recanto das Águas levantava uma poeira avermelhada que, vista pelo retrovisor do meu carro, parecia a fumaça de uma batalha antiga deixada para trás. Era uma segunda-feira de sol pálido, 2 semanas após eu ter confrontado Julien e Madalena no café e revelado que a propriedade agora me pertencia. Durante essas 2 semanas, o silêncio deles foi perturbador, mas previsível. Eles estavam em choque, tentando processar como a peça descartável do tabuleiro havia se tornado a rainha. Meus advogados trabalharam com a precisão de cirurgiões cardíacos. A transferência da escritura foi concluída e eu tinha em mãos o documento que atestava que cada centímetro de terra, cada tijolo da casa principal e cada árvore daquele terreno eram meus. E, crucialmente, como a venda fora feita para cobrir uma dívida total e incluía a cláusula de porteira fechada, uma modalidade que o banco aceitou para liquidar o passivo rapidamente. Todo o mobiliário, obras de arte e objetos deixados lá dentro agora, também me pertenciam. Ao estacionar em frente ao casarão de estilo colonial, senti um arrepio. Não de medo, mas de profanação. Aquele lugar sempre fora o templo de Madalena. Eu fora proibida de entrar na sala de estar principal com sapatos. Fora proibida de sentar nas poltronas de veludo francês. Fora, muitas vezes, relegada a comer na cozinha com os funcionários durante os grandes almoços de Páscoa, sob o pretexto de que alguém precisava supervisionar o serviço. Agora, eu desci do carro e subi os degraus de pedra com minhas botas pesadas. A chave girou na fechadura maciça com um clique satisfatório. O cheiro da casa era o mesmo. Cera de abelha, madeira antiga e aquele odor adocicado e enjoativo de flores mortas que Madalena adorava espalhar em vasos de cristal. Caminhei pelo corredor principal. A luz do sol entrava pelas janelas altas, iluminando a poeira que dançava no ar. Era um mausoléu de vaidade.
Meu plano para aquele lugar não era morar nele. Eu jamais conseguiria dormir em um quarto onde o fantasma da rejeição pairava tão forte. Meu plano era exorcismo. E eu sabia exatamente como realizá-lo. Passei os dias seguintes organizando o inventário. Contratei uma equipe de avaliadores para catalogar tudo. Prataria, quadros de pintores acadêmicos do século XIX, tapetes orientais, móveis de jacarandá. O valor acumulado ali era obsceno, especialmente considerando que eles não pagavam a hipoteca há meses. Era a fachada perfeita. Luxo por dentro, podridão financeira nas fundações. Enquanto eu separava as louças de porcelana que Madalena dizia terem pertencido a uma condessa, recebi a notícia sobre a amante de Julienne. A cidade era pequena quando se tratava de desgraça alheia. Dr. Azevedo me contou, com um tom de voz profissionalmente neutro, que a moça, ao perceber que a fonte de dinheiro de Julienne havia secado e que ele estava prestes a ser processado por mim, desaparecera. Mas não sem antes vender algumas informações para um tabloide local sobre a falência da família. Ela agora estava morando de favor com uma prima no interior, vendendo réplicas de bolsas em feiras de rua para sobreviver, tendo que lidar com a reputação de destruidora de lares falidos. Uma justiça poética, embora pequena. Mas o prato principal seria servido no sábado. Eu anunciei um bazar de liquidação total. Não fiz isso de forma discreta. Contratei uma empresa de publicidade para espalhar convites digitais para toda a alta sociedade local. As mesmas pessoas com quem Madalena tomava chá e jogava baralho, as mesmas pessoas para quem ela falava mal de mim. O convite era claro: venda de acervo da família. Oportunidade única. Tudo deve ser vendido. A humilhação pública era a única linguagem que Madalena entendia. Perder a casa era uma dor financeira. Ver seus amigos comprando suas coisas a preço de banana seria a morte social. No dia do evento, o tempo estava perfeito. O céu azul límpido parecia zombar da tempestade que estava prestes a desabar sobre meus ex-parentes. Os portões da fazenda foram abertos às 9 horas da manhã. Eu me vesti para a ocasião. Nada de roupas de enfermeira, nada de terninhos discretos. Coloquei um vestido de linho branco impecável, sandálias de couro fino e soltei o cabelo. Eu parecia a dona do lugar. Porque eu era. Os carros começaram a chegar. Mercedes, BMWs, Land Rovers. A curiosidade mórbida atraía a elite como sangue atrai tubarões. Eles sabiam que a família estava em ruínas e vieram ver o espetáculo. Eu os recebi no hall de entrada, sorrindo, oferecendo champanhe, comprado com o dinheiro que encontrei em um dos envelopes de reserva de emergência de Julienne que estava na sacola do roubo. Às 10h30, o burburinho estava no auge. As pessoas disputavam os castiçais de prata. Ouvi uma senhora, antiga amiga de Madalena, comentar com outra: sempre achei esse vaso de mau gosto, mas por R$ 200 vale a pena para colocar na casa da piscina. Foi então que eles chegaram. Eu não os convidei, é claro, mas sabia que viriam. Alguém deve ter encaminhado o convite, ou talvez eles tivessem visto nas redes sociais de terceiros. Um táxi velho parou no final da alameda de entrada, pois o segurança na porta, instruído por mim, não permitiu que veículos não cadastrados subissem até a casa. Julienne e Madalena tiveram que caminhar 200 metros sob o sol, subindo a ladeira de pedras. A cena era patética. Julienne usava uma camisa social manchada de suor. Madalena, que sempre caminhava como se flutuasse, agora mancava, apoiada no braço do filho, usando sapatos que pareciam apertados demais para seus pés inchados. Quando eles chegaram ao pátio principal e viram a movimentação, pararam. O choque estampado em seus rostos foi tão visceral que, por um segundo, senti uma pontada de pena. Mas então me lembrei do tapa no meu rosto. Me lembrei das noites que chorei no banheiro enquanto eles riam na sala. A pena morreu, sufocada pela memória.
Madalena soltou um grito estrangulado quando viu sua vizinha de porta, a senhora Clarice, saindo da casa carregando seu faqueiro de prata favorito. "O que está acontecendo aqui?" Julian berrou, correndo em direção à varanda onde eu estava. "O que você está fazendo?" A música ambiente parou. As conversas cessaram. Todos os olhares se voltaram para nós. O palco estava montado. Desci os degraus da varanda lentamente, parando 2 degraus acima dele. A altura me dava uma vantagem física e psicológica. "Bom dia, Juliane. Bom dia, Madalena." Minha voz estava calma, projetada para ser ouvida, mas sem gritar. "Bem-vindos ao bazar. Infelizmente, vocês não estão na lista de convidados, mas como são antigos moradores, permitirei que observem. Só não toquem em nada, por favor. As peças já estão vendidas ou reservadas." "Você não pode vender as minhas coisas!" Madalena avançou, o rosto retorcido em uma máscara de ódio e desespero. "Isso é meu! Aquele quadro foi presente do meu avô. Aquela cristaleira veio da Europa." Correção. Levantei o dedo indicador. Tudo isso pertencia à casa. E a casa foi vendida com tudo dentro para liquidar a dívida que vocês criaram. Portanto, tudo isso é meu. E eu decidi que não quero nada que tenha a energia de vocês. Estou limpando o ambiente. "Você é uma ladra!" Madalena gritou, tentando subir os degraus, mas foi contida por um dos seguranças que contratei. "Me solte! Vocês sabem quem eu sou? Eu sou Madalena Alencar. Essa é a minha casa." As pessoas ao redor começaram a sussurrar. Alguns riam discretamente, cobrindo a boca com as mãos enluvadas. Outros filmavam com os celulares. A grande dama estava sendo arrastada por um segurança em sua própria varanda. Julian olhou para os lados, vendo os rostos conhecidos, os antigos parceiros de golfe, as mulheres que ele tentara impressionar. Ele viu o desprezo nos olhos deles. Ele percebeu que não era mais um deles. Ele era, agora, uma atração de circo. Ele se voltou para mim, e a raiva em seus olhos se transformou em algo muito mais perigoso. Súplica manipuladora? "Sophie!" Ele começou, baixando o tom, tentando criar uma intimidade que não existia mais. "Amor, vamos parar com isso. Você já provou seu ponto. Você venceu. Nós estamos no chão. Olha para a minha mãe. Ela vai ter um infarto. Por favor, vamos entrar só nós 2 e conversar. Eu sei que errei. Eu fui um idiota. Mas nós temos uma história. 5 anos de casamento não podem acabar assim. Numa venda de garagem. Eu o observei. Ele realmente acreditava que seu charme barato ainda funcionava. Ele achava que eu era a mesma mulher carente de aprovação. 5 anos. Repeti pensativa. 5 anos em que você me fez sentir como uma intrusa na minha própria vida. 5 anos em que sua mãe me tratou como lixo. 5 anos sustentando seus caprichos enquanto você hipotecava o futuro da família pelas minhas costas. Dei um passo à frente, obrigando-o a recuar. Não existe nós, Juliane. E não existe conversa. Vocês queriam o meu dinheiro? Pois bem, usei o dinheiro para comprar a única coisa que vocês realmente amavam, o status de vocês. E agora estou vendendo esse status a retalho. Apontei para a pilha de joias expostas em uma mesa de veludo preto ao lado, protegida por vidro. Eram as joias que eles tentaram roubar. Eu as havia recuperado legalmente como parte do acordo de danos, já que o valor delas cobria parte das dívidas que Julian deixara em meu nome nos cartões de crédito. "Aquela é a tiara que você usou no seu casamento, Madalena?" perguntei. A senhora Beatriz acabou de oferecer R$ 4.000 por ela. Disse que vai usar para a fantasia de carnaval da neta. Madalena ouviu isso e seus joelhos cederam. Ela caiu sentada no chão de pedra, chorando copiosamente. Não era um choro de arrependimento, era o choro de quem vê seu ego sendo triturado. "Vocês são cruéis!" Ela soluçou. "Todos vocês!" Julien, vendo a mãe no chão e a plateia hostil, tentou a última cartada, a cartada da vitimização. "Nós não temos para onde ir, Sophie."
Ele gritou para que todos ouvissem. Você nos tirou de casa! Você nos deixou na rua! Você quer que minha mãe morra de frio debaixo de uma ponte? É esse o tipo de pessoa que você é? Uma enfermeira que jura salvar vidas e agora destrói uma família? A multidão ficou em silêncio. Era uma acusação pesada. Eu sorri. Um sorriso triste, mas firme. Tirei um envelope do bolso do meu vestido. Eu sabia que você diria isso, Julian. Você sempre tenta transferir a culpa. Mas eu não sou um monstro. Eu jamais deixaria vocês sem teto. Estendi o envelope para ele. Julian pegou o papel com mãos trêmulas, a esperança acendendo em seus olhos. Ele devia estar pensando que era um cheque, ou a chave de um apartamento pequeno, ou talvez a devolução da casa. Ele abriu o envelope e tirou o papel de dentro. Leu. Franziu a testa. Leu de novo. O que é isso? Ele perguntou, a voz falhando. É uma carta de recomendação e admissão imediata. Expliquei, alto e claro. Para o abrigo municipal São Lázaro. Eu usei meus contatos na assistência social para garantir 2 vagas para vocês na ala familiar. É um lugar limpo, tem 3 refeições por dia e eles oferecem cursos de capacitação profissional. Afinal, Julian, você vai precisar aprender uma profissão agora que não pode mais viver de aparências. Um murmúrio de choque e risos abafados percorreu a multidão. A ironia era brutal. Madalena, que chamava os pobres de invisíveis, agora tinha uma vaga reservada em um abrigo público. Julien amassou o papel, o rosto vermelho de humilhação. Vá para o inferno! Ele gritou, jogando o papel no chão. Acho que já estou vendo o inferno daqui, respondi olhando para eles. E vocês são os protagonistas. Agora, por favor, retirem-se. Vocês estão atrapalhando as vendas. Fiz um sinal para os seguranças. 2 homens grandes e sérios se aproximaram. Eles levantaram Madalena gentilmente, mas com firmeza, e começaram a escoltá-la para fora. Julian tentou resistir, empurrando um dos guardas, mas foi imobilizado com facilidade e conduzido em direção ao portão. Enquanto eram levados, os gritos de Madalena ecoavam. Isso não vai ficar assim. Eu vou voltar. Essa casa é minha. Mas ninguém prestava atenção. As pessoas já haviam voltado a examinar as mercadorias, comentando como a cena tinha sido desagradável, porém necessária. Eu fiquei na varanda até que eles desaparecessem na curva da estrada de terra. A poeira baixou novamente. O resto do dia passou como um borrão. Quase tudo foi vendido. O que sobrou, alguns móveis pesados demais ou quadros de gosto duvidoso, eu mandei doar para uma instituição de caridade que cuidava de idosos abandonados. No final da tarde, a casa estava vazia. O eco dos meus passos no assoalho de madeira era o único som. As paredes, antes cobertas de retratos dos ancestrais de Julien, que me julgavam com seus olhares pintados a óleo, agora estavam nuas, exibindo apenas as marcas retangulares de onde os quadros estiveram pendurados por décadas. Fui até a cozinha, abri a geladeira vazia e peguei a garrafa de água que eu trouxera. Sentei-me na varanda dos fundos, observando o pôr do sol sobre as colinas. Meu celular tocou. Era uma mensagem do banco confirmando que os depósitos das vendas haviam sido processados. O valor arrecadado cobria todas as despesas da compra da dívida e ainda sobrava uma quantia considerável. Eu tinha recuperado meu investimento, tinha $300 mil de volta, e mais um pouco, e ainda era dona de uma fazenda valiosa, agora livre de qualquer vestígio daquela família tóxica. Mas a vitória não estava nos números, estava na sensação de leveza no meu peito. A âncora havia sido cortada. Julien e Madalena tentaram entrar em contato nos meses seguintes, é claro. Recebi cartas de advogados de porta de cadeia tentando anular a venda, todas derrubadas facilmente pelo Dr. Azevedo. Soube, por terceiros, que eles acabaram não indo para o abrigo, mas estavam vivendo em uma pensão barata na periferia. Julien estava trabalhando como vendedor de carros usados em uma garagem duvidosa, e Madalena tentava vender cosméticos por catálogo para as vizinhas que antes ela desprezaria.
A arrogância deles fora quebrada pela necessidade de sobrevivência. Quanto à fazenda, decidi não vendê-la. Contratei um arquiteto para reformar tudo. Transformei o Mausoléu da Vaidade em uma clínica de repouso e cuidados paliativos de alto padrão, acessível através de convênios sociais que eu subsidiava com os lucros da parte particular. O lugar onde Madalena proibia a entrada de doença e pobreza agora era um santuário de cura e dignidade para centenas de pessoas. Dei o nome à clínica de Recanto Dona Odete, em homenagem à minha tia-avó, a mulher cujo dinheiro permitiu minha libertação. Naquela noite, tranquei a casa vazia pela última vez antes das obras começarem. Olhei para o céu estrelado e respirei fundo o ar puro do campo. Eu não era mais a esposa submissa, nem a nora tolerada. Eu era Sophie. E pela primeira vez em muito tempo, esse nome bastava. A vingança não é um prato que se come frio. É um prato que se serve aos outros, enquanto você se levanta da mesa e vai viver a sua vida, saciada e livre. Espero que essa história tenha trazido a sensação de justiça que todos nós buscamos em algum nível. Foi uma jornada intensa acompanhar a transformação de Sophie de vítima a vitoriosa. Se você gostou de ver a arrogância sendo derrubada e a justiça sendo feita com tanta classe, por favor, inscreva-se no canal, deixe o seu like para fortalecer nosso trabalho e compartilhe essa história com quem precisa de um lembrete de que o mundo dá voltas. Até a próxima!